Bom dia, pessoal. E o vídeo de hoje é sobre um livro de memórias do cineasta Kevin Smith. O nome do livro se chama Tough Shit. Eu não posso traduzir isso, porque eu acho que se eu falar isso, o YouTube vai diminuir minha visibilidade. O algoritmo do YouTube vai diminuir a visibilidade, porque tecnicamente é um palavrão. Mas é um grande livro, um grande livro. Eu li muito rápido esse livro, porque ele é muito interessante. Para quem não conhece, Kevin Smith é o diretor de um filme dos anos 90 cultuado que se chama O Balconista. E basicamente o Kevin Smith é considerado um dos pais do moderno cinema independente americano, né? Porque muita gente pensa que o cinema independente americano surgiu nos anos 90, isso não é bem verdade, não. Existe pelo menos desde os anos 30 cinema independente nos Estados Unidos. Na verdade, o maior nome do cinema independente dos Estados Unidos é o Nick Cassavetes, é um diretor dos anos 70, que era independente de fato, né? Porque uma coisa é ser independente, outra coisa é ser indie, como o livro do Kevin Smith deixa bem claro. Que o Kevin Smith, ele era um loser, né? Na própria definição dele, um loser fat guy loser, né? Um gordinho loser. E ele decidiu que ele não queria continuar daquele jeito, né? Ele trabalhava na loja de conveniência, ele decidiu que queria ser cineasta. Aí ele se matriculou na Vancouver Film School, do Canadá, faculdade que existe até hoje, inclusive é muito reputada, aliás. E a ideia dele era cursar 8 meses. A Vancouver Film School tinha um programa que em 8 meses você via todo o programa dos 4 anos da faculdade de cinema. Ele foi lá, só ficou 4 meses, e lá ele viu que, na visão dele, faculdade de cinema é bom se você quiser ser um técnico para trabalhar no filme dos outros, né? Faculdade de cinema não é bom se você quiser ser um diretor de cinema, se você quiser ter a sua visão naquilo ali. Então ele passou 4 meses ali, aprendeu o básico, voltou para Nova Jersey, estava no Canadá, Vancouver Film School no Canadá, voltou para Nova Jersey, que é a cidade dele. Nova Jersey é tipo uma cidade irmã de Nova York, é como se fosse Rio de Janeiro, Niterói, né? Tem Nova York e Nova Jersey. E aí decidiu filmar um filme de baixíssimo orçamento. Ele negociou com o dono da loja que à noite ele e os amigos dele, muitos dos quais também trabalhavam ali na loja, iriam usar as lojas para filmar para fazer um filme, e de manhã iam deixar tudo arrumado para o dia seguinte poder o trabalho continuar. E aí o dono da loja aceitou, né? Já que eles iam deixar tudo arrumado. E aí, com essa única locação, com um cast que incluía alguns amigos do Kevin Smith, alguns atores que ele contratou, mas nenhum ator famoso. Ele fez inclusive um casting para selecionar atores, mas nenhum era famoso, então significa que trabalharam ganhando o mínimo. Ele conseguiu fazer um filme que no total deu 27 mil dólares. Esse foi o valor do filme. Ele passou tudo isso no cartão de crédito, em vários cartões de crédito, já que ele ia pedindo vários cartões de crédito, né? Esgotava um, pedia outro, esgotava um, pedia outro. Nos Estados Unidos é muito fácil ter cartão de crédito, né? Aqui no Brasil não acho que você conseguisse fazer isso, não. E aí no fim ele fez o Balconista, e aí ele começou a exibir. Ele exibiu esse filme em busca de um distribuidor, que lá nos Estados Unidos, não nos Estados Unidos, em qualquer lugar é assim que funciona. Você faz um filme, depois você exibe em festivais para tentar conseguir algum distribuidor. E ele acabou conseguindo um bom distribuidor, e o filme acabou sendo divulgado em circuito comercial, né? Divulgado em várias salas, divulgado com certa força comercial que um filme independente não tem em geral. E o filme foi um fenômeno e transformou da noite para o dia o Kevin Smith no diretor altamente cotado. E o filme foi distribuído pela Miramax, que era a empresa do Harvey Weinstein, que hoje está em declínio, né? Por causa das acusações de assédio sexual. Acho, inclusive, que ele foi punido com terapia por vício em sexo. Oi? Oi, alô, oi. E
O Kevin Smith virou um símbolo, né? Eu falo isso porque eu fui universitário nos anos 90, eu me lembro do filme, do impacto que o filme teve no circuito universitário, me lembro do impacto que a figura do Kevin Smith teve. O Kevin Smith era, principalmente para os estudantes de cinema, a prova material viva de que era possível chegar lá. Que o cara podia fazer um filme independente, de baixo orçamento e entrar para a elite de Hollywood, né? A partir daquele ali. Obviamente, né, não é tão fácil assim, né? É um caso em mil, mas foi o caso dele. E aí ele virou um dos grandes nomes do cinema independente americano e virou uma cria do Harvey Weinstein, com quem ele, o fim, acabou rompendo, como ele deixa claro no livro. E aí entra um fator interessantíssimo na carreira do Kevin Smith, que o livro pontua muito bem. E o Kevin Smith, ele foi um dos que, junto com o Quentin Tarantino e o Richard Linklater, deu origem ao chamado cinema indie dos anos 90, né? Mas ele fala, tudo bem, a gente dizia que a gente era indie, mas porque a gente trabalhava para a Miramax, né? Porque a Miramax ela distribuía e produzia, ela pegava filmes prontos como o do Kevin Smith e distribuía, mas ela também produzia. Pegava o filme, produzia, pegava um roteiro e produzia, dava uma ideia de um roteiro para o roteirista fazia, desenvolvia a concepção, etc. Foi assim, por exemplo, que foi com essa parceria com a Miramax que as carreiras tanto do Kevin Smith quanto do Quentin Tarantino aconteceram. E aí ele diz, ok, mas em 1993, ou seja, antes do filme do Kevin Smith existir, a Miramax foi adquirida pela Disney. Tá? Porque o que foi que houve nos anos 90? O cinema independente começou a ficar tão forte, as películas independentes, principalmente de origem estrangeira, elas começaram a ficar tão fortes e falar para um público que era o público universitário. Pouca gente lembra, mas eu lembro, porque eu estava lá, os universitários gostavam de verem filmes europeus. Eles não gostavam, a gente não gostava de ver filme americano. A gente achava aquela estética comercial demais, né? A gente gostava de ver filme europeu, filme com estética mais bem elaborada. Era do gosto do estudante de cinema, ao menos nos anos 90. Esse mercado começou a crescer muito nos Estados Unidos. As majors, as grandes produtoras, os grandes estúdios, eles perceberam que esse mercado estava grande e eles começaram a construir selos para fazer filmes independentes e absorver produtoras com perfil de fazer filmes independentes, como foi o caso da Miramax, que foi absorvida pela Disney. Né? Manteve-se a estrutura, mas ela passou a ser subordinada à Disney. E aí o Kevin Smith fala claramente isso. Mas peraí, ok, eu pousava de independente, eu fazia um discurso de independente, mas o meu dinheiro, no fim, vinha da Disney. Né? Vinha de uma grande corporação. Então, quer dizer, eu sou independente, não sei, eu não acho que seja. E aí é por isso que muita gente diz, não, existe o indie, né? E o independente. O indie é aquele filme que você que está dentro da indústria, mas ele é secundário dentro da indústria. Né? Ele não tem aquele montante de recursos que a indústria dá, ele é tipo o patinho feio do cinema comercial. Mas ele tem algum nível de recurso e, portanto, ele nunca está no nível artesanal como o cinema independente. O cinema independente não, o cinema independente é cinema independente mesmo, é um filme feito fora da indústria, totalmente fora da indústria. Por exemplo, os filmes do Woody Allen são hoje, e a partir de uma determinada época, quando o cinema americano começou a fazer orçamentos altíssimos, e ele não acompanhou isso, ele se recusou a fazer filmes de orçamento alto, ele preferiu ficar nos orçamentos dele. A partir daquele momento, pode-se considerar o Woody Allen como um diretor indie. Porque, comparado com os Vingadores, os filmes da Marvel, o que ele tem de recurso para os filmes dele é mínimo. Mas 15 milhões de dólares é mais ou menos quanto é cada filme do Woody Allen. Quer dizer, ok, não dá para dizer independente. Não dá para dizer que quem tem 15 milhões de dólares para fazer um filme é independente. O diretor independente é 1 milhão de dólares. 500 mil dólares. Enfim, mas existe essa contradição, e essa contradição, de certa forma, marcou a carreira do Kevin Smith até o ponto em que ele teve que escolher
para onde ele ia, porque ele fala que em algum momento ele começou ele fez um filme para Warner Bros. Se chama Cop Out, é um filme com Bruce Willis, inclusive o Kevin Smith fala horror do Bruce Willis. E a Warner Bros. Gostou tanto da pegada comercial do Kevin Smith, foi o primeiro filme dele, vamos dizer, foi o primeiro filme dele, Work for Hire, foi o primeiro filme do Kevin Smith. Esse filme, Cop Out, foi o primeiro filme que ele trabalhou com o roteiro de alguém, né? Que ele não escreveu o roteiro, não teve a concepção da história. A Warner Bros. Gostou tanto que queria contratar ele como Work for Hire para outros projetos com orçamentos cada vez maiores. E aí o Kevin Smith viria virar um diretor comercial, e se tivesse seguido isso, como ele tem muita pegada de história em quadrinhos, etc., é bastante provável que hoje o Kevin Smith estivesse fazendo os Vingadores, fosse um dos nomes envolvidos nos Vingadores. Né? Claramente isso teria acontecido. E aí o Kevin Smith decidiu que ele não ia querer ser isso, ele não ia querer trabalhar com grandes produções, onde o nível de controle do diretor é muito pouco. Ele disse que ele tomou essa decisão principalmente quando ele começou a se reunir com os executivos, e os executivos estavam mais preocupados em falar de merchandising do que em falar do roteiro, a concepção da história. Né? Os executivos estavam mais preocupados. Como é que a gente vai agregar produtos para o filme, né? Produtos comerciais para o filme, lancheira, não sei o que, para o filme. E aí ele disse que, não, eu não quero ser esse tipo de diretor. E aí ele decidiu ser um diretor independente de fato. Ele tentou produzir um filme com a Miramax, foi o Red State, que no Brasil se chama Aceita. A Miramax não quis o projeto, porque a Miramax ela estava cada vez mais fazendo projetos comerciais, ela não estava fazendo mais projetos de fato, nem sequer indie, ela estava mais fazendo. E aí o Kevin Smith decidiu que ele iria atrás dos investidores para fazer o Red State, e no fim ele iria distribuir também. E foi o que ele fez. E aí, no livro, ele deixa claro que esse foi o meu momento, vamos dizer, de ser de fato o cineasta indie que eu sempre dizia que eu era, mas que não era. Mas, com Red State, eu virei de fato um cineasta indie. E esse é um dos grandes pontos de virada, né, da carreira dele, do livro. E o outro grande ponto de virada do livro, na minha opinião, é quando ele decide desistir de ser diretor de cinema. Porque ele diz que o Kevin Smith sempre foi um showman, né? Cada filme que ele lançava, ele participava de perguntas e respostas, de palestras, né, de entrevistas. Ele gosta muito de falar. E aí ele foi um dos primeiros a usar o podcast, né, para divulgar os filmes dele, as coisas dele. E ele começou a fazer tanto sucesso com o podcast que ele começou a perceber: eu não preciso de um filme para chegar no público. Eu posso chegar no público diretamente, eu posso chegar no público diretamente. Porque ele diz que ele não se considera um diretor de cinema de nascença. Ele diz que ele é um artista, ele quer se expressar, e para ele não interessa o meio, né? Então ele diz: o problema de cinema é que você quer dizer algo. Ok, você quer dizer algo. Decide, vou dizer algo. E aí você tem que ir atrás do dinheiro, tem que ir atrás de ator, tem que ir atrás de produtor, tem que ir atrás de não sei o que, não sei o que. Ele diz comigo que o podcast, quero dizer algo. Ele liga o microfone e diz, né? E aí ele diz que abandonou a carreira de diretor, de fato abandonou. Se você pegar os vídeos dele, o podcast dele, de fato, ele fala isso. Minha época no cinema acabou. Ele virou um podcaster, né? Profissional, full time, né? Vamos dizer assim. E eu achei bem interessante essa guinada, né, de carreira, interessante. Todo mundo daria tudo para ser um diretor de cinema. O Kevin Smith não quis mais ser diretor de cinema. E é isso, o livro é recheado de humor, é uma pessoa irônica, inteligente, é divertida. É muito bom o livro, muito bom. E eu realmente recomendo entusiasticamente o livro de memórias do Kevin Smith. Tough Shit. É isso, agradeço. Obrigado.